Você vê aí um pajé segurando a cabeça de Dom Pedro I. E na frente do carro tem os indígenas, os povos originários, com arco e flecha, defendendo seu território. O primeiro ponto é que essa cabeça decapitada ela não é do Dom Pedro I, como diz a apresentadora, ela é do Dom Pedro II, até porque o Dom Pedro I nunca chegou nessa idade, ele morreu muito jovem. E por que a escola de samba fez isso? Eu vou contextualizar antes de dar a minha opinião. E esse outro trecho da apresentação. Em cima de uma das velas, a escola traz a bandeira escrita Pindorama, que significa região das palmeiras. Esse é o nome que os tupis guaranis chamavam o Brasil antes da chegada dos europeus. Aqui fica claro que a escola quer contar uma história do Brasil da seguinte forma. Existia no Brasil os povos originários que foram massacrados, mas eles conseguiram se vingar. Tendo sucesso nessa vingança, eles tomaram o poder e fizeram então essa justiça. E fica evidente ali por cima a bandeira do Brasil, escrito Pindorama e manchada de sangue. Pindorama, que era o nome que os indígenas tupis davam a esse território. Acho que o quadro geral seria esse. Na parte seguinte, ele até mostra pessoas vestidas com a bandeira do Império do Brasil. Ele fala que na parte de trás tem uma releitura da bandeira, mas não dá para ver direito. E perceba que a coroa mistura elementos da coroa monárquica com o cocá indígena. Esse é o assunto, inclusive, da próxima ala, né? O redescobrimento. Quem veio antes? A coroa ou o cocá? Ele traz nas costas dessa fantasia uma reinvenção da bandeira do Brasil. Ok, agora você está contextualizado e sabe o que a escola de samba quis passar, o que é a análise que eles fizeram. Então eu vou te dar a minha opinião e eu quero ver a sua nos comentários. O primeiro ponto é que eu sou um grande defensor da liberdade de expressão. Então o que essa escola de samba fez, ela é livre para poder fazer. E a arte comumente faz isso, choca, ofende e não é problema nenhum. A arte tem que fazer isso, ou não tem necessariamente, mas se fizer, tá tudo bem. A escola de samba é livre para fazer isso e eu não concordo com ninguém que fala que tinha que ser proibido, punida de alguma forma, e isso é loucura. O segundo ponto é que faltou muita pesquisa histórica para poder embasar isso, e isso me surpreende. Com tamanha produção, isso não tem uma pesquisa adequada, colocando elementos muito distantes no tempo, como Dom Pedro II, junto com uma caravela, tentando unificar isso numa única narrativa. E para mim isso tem uma palavra, que é romantização do passado. Só que normalmente a história romantizada a gente costuma ver contando sobre os portugueses e tal, que hoje em dia nem tá tão forte assim mais. Só que isso aqui é uma história romantizada do outro lado, uma história romantizada indígena, né? Não é história, é quase um romance que eles criam aqui. Primeiro porque o Dom Pedro II nunca promoveu guerra justa, nunca promoveu perseguição a indígenas, pelo contrário, ele fomentava a pesquisa, o estudo sobre esse tipo de cultura, inclusive a preservação de povos indígenas. Tinha regiões que eram inclusive financiadas pelo próprio Império. Então a escolha da figura do Dom Pedro II foi uma péssima escolha. Outro ponto também é tratar os indígenas como se sempre fossem inimigos dos portugueses. Gente, isso não aconteceu. O Brasil ele foi uma grande miscigenação, onde você teve casamentos entre indígenas e europeus, onde crianças nasciam como fruto desse casamento, fruto dessas relações, que aí muitos vão dizer que eram sempre relações violentas, mas não eram. A história brasileira era muito complexa e ela é muito diversa. Isso não quer dizer que, e aí entra outro ponto, que não houve a violência e a escravização indígena, que aí eu acho que é um ponto que acerta, que é chamar atenção para essa violência, para essa parte violenta da nossa história, que não pode ser esquecida, porque você tem um problema do outro lado também, né? Às vezes conta a história do Brasil como se fosse um conto de fadas, e falta dizer que houve muita violência contra os indígenas, inclusive ataques a aldeias inteiras, escravização de indígenas, seja pelos bandeirantes, ou seja nas chamadas guerras justas promovidas pelo próprio Estado. E também houve casos dessas guerras justas, como por exemplo contra os botocudos, no próprio período do Dom João, que ele voltou com essas guerras, esses ataques, entendendo os indígenas como seus grandes inimigos. Daí a força do Estado português contra aldeamentos. O que vocês acham que vão acontecer? Então é o que eu acho disso. Eu acho uma narrativa muito ideológica, muito romantizada, pouco fundamentada em história, que traz um elemento importante. Ela não, é óbvio, não tem como você criar um romance que seja todo baseado em verdades, que é o elemento da violência, como eu coloquei, mas em geral é ficcional o que a gente vê, não tem um laço, a história não é tão simples assim. Você tem uma narrativa que é mais política do que histórica. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua, então deixa nos comentários que eu vou estar lendo todas, sem exceção, vou ler todas. E se você gosta de história e quer mais conteúdos como esse, considere me seguir. Um grande abraço e tchau, tchau.